vou continuar aqui e receber duas pessoas daqui da cidade, de Terras Gaúchas. Uma, eu cheguei, gravei um comercial e errei o nome, meu querido amigo. Letícia Wierkowski, maravilhosa, uma roteirista, uma mulher brilhante, linda. Querida, obrigada. E Carlos Bueno, não é Pena, é Bueno, é o Peninha. Ela errou de novo. Errei de loira, novo? loira. Ah, meu Deus, Carlos Pena é o poeta, eu estou louca. E o pior é que se eu chamar ela de Bruna, Patrícia, Romilda, Maria, Tereza, eu não vou ter errado nenhuma vez, porque ela se chama assim. É verdade. nome dela é meu mesmo, nome. nome de Eu falei para ele, imperatriz. você tem um monte de opções de acertar meu nome. Ela se Disse, chama Chaves, assim. que não precisa mexer mais nada também. Né? mas você sabe, para decorar o sobrenome dela, eu me atrapalho no dele. Ou é um, é outro. Muito obrigada, gente, por estarem Obrigada. aqui. Desculpa, viu, imagina. Peninha, mas eu acho que é um bom momento para você mudar seu nome agora. Então, não, inclusive, a única coisa que foi que me decepcionou um pouco, porque eu digo, cara, finalmente eu vou conhecer esse Eduardo Pena, que tem a verve do Leandro Carnal, que tem a espiritualidade, a beleza da Bruna, que tem a criatividade, a forma física de Letícia. E era não tu, sou né? eu digo, pô, logo eu. Esse eu convivo há anos já. Não tem sido uma convivência feliz. Como não? Vamos falar de felicidade? tem. Vamos falar... Assim, eu acho que a gente fala um pouco de felicidade, existem tantas vertentes, né, da ideia de ser feliz, e a maioria delas, muitas vezes as pessoas, especialmente intelectuais, historiadores, artistas, roteiristas, Romancistas. escritores, romancistas, meio que torcem o nariz quando a gente fala... Vamos falar de ser felizes, como se ser feliz fosse uma coisa assim menor, fosse aquele final feliz, piegas, óbvio, e não fosse, na verdade, uma batalha de uma vida. Porque, no fundo, será que a gente não faz tudo que a gente faz, de alguma maneira, subliminarmente buscando viver melhor e buscando ser mais feliz? Olha, eu escrevo, né? Escrever para mim é um estado de felicidade, assim, né? Criar, ficcionar, fazer romances. Eu acho que a ficção ela proporciona para o escritor a possibilidade de corrigir os problemas, defeitos, dificuldades da vida real, né? Tem uma poeta, a Wisława Szymborska. Esse nome sim é difícil de dizer, né? Ela ficou ensaiando o nome horas ali. Fala devagar. Peraí. Wisława. Wisława. Quando eu participei de um sarau e tive que declamar um poema dela, eu fiquei tentando fazer alguma associação para lembrar esse nome, né? Então, vi, de ver, né, o verbo ver, e suava. Wisława Szymborska. É uma poeta polonesa que já ganhou o Nobel de Literatura, já morreu uns 4 anos atrás. A Wierkowski também é polonesa. Eu também. Mas a O nome já Wisława, revela, né? a Wisława nasceu em terras polonesas, e ela fala que escrever é a vingança da mão mortal, né? Porque quando você escreve alguma coisa, nada acontece sem o seu desejo. Então, o exercício assim, né, de ser um pouco Deus dentro de um espaço criativo. Então, eu me sinto feliz quando eu escrevo por causa disso. E você, Peninha? Agora vou ter que virar. Você sabe, né? Você me conhece. Eu adoro ir na contramão, né? Te prepara. E até porque o meu grande ídolo, o cara que há anos me impulsiona, que eu admiro, e que daí tive a sorte tortuosa de conhecer, porque é uma pessoa de convívio difícil, que é o Bob Dylan, ele tem uma frase fabulosa, né? A felicidade não está entre as minhas prioridades. E tu sabe que, de certa forma, para mim é verdadeira, sabe? Porque, claro, é óbvio, é um artifício. Você estava falando do cinismo, eu faço do cinismo quase uma profissão, embora da inveja também. Tanto é que, quando eu fiquei olhando o Leandro Carnal ali, em vez de olhar para os seios dele, eu olhei para aquele cérebro ali, né, cara? E aí me senti uma Sofia Loren, assim, entendeu? Perto da Jane Mansfield. Mas, mesmo assim, a inveja não se interpõe entre eu e essa felicidade de algum dia ser Leandro Carnal. Eu pedi para ele autorização, ele deu. E contando que eu cobre menos que ele solicitou. Tá certo. Então, é óbvio que é um exercício de cinismo
inclusive do próprio Dylan, né? Inclusive, eu tive uma convivência com ele complexa, porque é difícil eu conviver com ele, e ele não conhecia o poema maravilhoso do Fernando Pessoa, né? O poeta finge que é dor, a dor que devera sente. Né? E o caso dele é meio assim. Cara, ele tem que se relacionar com a mídia. Né? É complexo você se relacionar com a mídia. Né? Não precisa ser um político brasileiro para ter uma certa... né? Assim, pô, como é que eu vou lidar com esses caras? Então, os caras ficam fazendo perguntas para ele. Né? Ele, inclusive, tem outra frase maravilhosa: não me pergunte, que eu posso muito bem te responder. Que já é uma ameaça. Né? E aí ele disse essa frase: a felicidade não está entre as minhas prioridades, porque com isso eu acho que ele quer dizer, qual é a origem da palavra felicidade, né? Felicidade quer dizer fecundo, quer dizer frutuoso, quer dizer fértil, quer dizer aquilo que produz. Mas você sabe que tem muitos autores, muitos poetas, muitos criadores que não conseguem produzir na felicidade. Por exemplo, a Letícia consegue, né? Porque ela vive numa casa maravilhosa, ela está convidando, inclusive, vocês para conhecer. Ela, depois que vendeu lá para a Globo, a Casa das Sete Mulheres, né? Tem uma vista maravilhosa para Porto Alegre, ela tem 2 filhos incríveis, ela tem um computador maravilhoso. Feliz, né? E ela escreve, ela nada maravilhosamente bem, ela corre e tal. Já eu, quando vou escrever, um sofrimento, um suplício, entendeu? Tudo horrível, o meu escritório é uma coisa, parece do Bukowski, entendeu? E se eu estou me sentindo bem, não consigo escrever nenhuma linha, entendeu? Então, eu sugiro que vocês busquem a infelicidade, que ela vai fazer com que vocês sejam muito mais felizes. Ou pelo menos publiquem alguma coisa, né? Você vê que vocês estão cheios de opções, né? Cheios de ângulos da mesma coisa, né? Porque quando, na verdade, a pessoa fala assim, como o Dylan, eu mesma já declarei em entrevista assim, eu falei, eu prefiro ter uma vida interessante do que buscar a felicidade. Mas, no fundo, uma vida interessante não deixa de ser uma vida feliz. Claro. Assim como uma vida cheia de aventuras, não deixa de ser uma vida feliz. Então, a felicidade é uma palavra de uma abrangência inacreditável. Sim. A gente não precisa pensar em felicidade como como o que a sociedade de consumo nos impõe, como uma ser coisa feliz. plana, está ligada, né? Também, como a própria palavra diz, à produtividade. Produtividade. O cara que produz o que ele produz, quer dizer que ele não é feliz. É óbvio que ele é feliz. Eu acredito, assim, vamos ver se vocês concordam, que está muito ligada a um exercício de autoconhecimento. Lógico. Porque mesmo quando você fala assim tão mal de você, e a gente sabe que esse é o truque dele, porque todo homem que começa a falar mal dele, ele quer transar com a menina. Isso não tem a sombra de dúvida. Inclusive, com a Bruna, eu estou quase conseguindo. Não, eu não, que estou fora. Há anos. Eu estou fora do páreo, mas na Letícia eu não sei. Mas, não, para aí. A esposa dele é minha melhor amiga e está na plateia. Mas quando... Não, mas ela não é monogâmica. Mas o lance do homem é muito isso, né? Ele chega e diz assim, não, eu sou assim, ninguém me quer. Eu não presto. Assim, não, aquela coisa assim. Ele vai se deixando para a mulher falar, não, imagina. Pega aquela mulher, você entende? Imagina. Aí porque se o cara vem muito arrogante, isso aí vem conselho aí, a parte, né? Porque isso não estava no programa. Para os homens, né? Vocês começam a ficar humildes, assim, a mulher fica completamente fascinada, não é verdade? Quando o cara vem muito arrogante... Cai fácil mesmo, impressionante. Cai fácil, olha aí. Então, é tudo truque dele. Eu quero desmascarar, já que nós estamos aqui em Terras Gaúchas, eu quero desmascarar o Peninha. Ele não presta. Não, a verdade é que ele presta. Isso é o pior. Ele é um bom menino, ele gosta dele. Mas tudo bem, vamos continuar. Mas, então, vocês acreditam na coisa do autoconhecimento? Não, totalmente. Agora, assim, a coisa da felicidade, na minha modo de ver, está muito, muito ligada ao budismo, sabe? Você suprimir o desejo. O desejo da felicidade ele é contrário ao exercício pleno da felicidade, né? O desejo é sempre um incentivo para a mente racional ficar te impulsionando adiante, né? Porque tem muitos provérbios budistas e zen budistas do tipo: sente-se quietamente, não faça nada, a primavera chegará e a grama crescerá. Né? Sit quietly, do nothing, spring will come, grass will grow, né? Em chinês. E aí, porque essas coisas budistas é melhor citar em chinês, por isso que eu citei em chinês. Fala naturalmente. Se bem que há problemas, né? Porque, por exemplo, o jornal sensacionalista já denunciou:
PMDB rouba a primavera e já é verão. Então, não adianta você ficar sentado esperando a primavera, que daí chega direto o verão. Né? Se for no Brasil, não é uma garantia, né? Pois é. Então. Mas é muito fácil você estar zen e budista e mindfulness em cima do templo lá no Tibete, né? Difícil é você estar assim no meio da Nossa Senhora de Copacabana, no supermercado, no trânsito, na fila do loucura, no trânsito, caos, na pressão do trabalho. Nessa gente que vem em shopping de tarde. Então, No caso de vocês. como adequar essa sabedoria de vida? Como colocar? Como é que vocês tentam ou fazem, ou não fazem, ou querem fazer, ou também não querem, colocar isso no teu dia a dia, na praticidade do dia a dia? Isso é uma coisa, é uma questão na tua vida, Letícia? Na minha vida, mas pode até parecer um pouco assim inocente isso, mas eu realmente associo muito a minha felicidade com o que eu estou escrevendo, com a produção que eu estou fazendo. Eu acordo super cedo, todos os dias, 6 da manhã, e a cara do Eduardo, é verdade, Eduardo. É bem a hora que eu vou dormir. A gente se cruza sempre no mesmo prédio. Pois é, pelo corredor. Então, e eu escrevo pelo menos umas 3 horas antes de sair, fazer qualquer coisa prática, ou fazer exercício, que também é uma coisa importante para mim. E aquelas 3 horas, elas meio que me alimentam o meu dia de felicidade. Eu produzi alguma coisa que só depende de mim, do meu exercício criativo, aquele mundo de personagens que me habitam, e eu já me sinto feliz ali. Para mim, a minha grande dificuldade é quando eu não estou escrevendo, né? No tempo que eu era casado, meu marido sempre falava, né, que quando eu não estava escrevendo, eu ficava muito mais confusa, muito mais louca. Eu preciso do exercício criativo, da ficção, de escrever romances, daqueles personagens que estão ali em estado de suspensão, me esperando, para me sentir feliz. E eu acho que todo mundo, quer dizer, ela tem um exercício, um ofício de escrever, assim como peninha e tal, mas eu acho que todos podem encontrar, cada um pode encontrar dentro de si o seu barato, Totalmente. o seu escape, o seu lugar, porque eu acho que a gente pode fazer com excelência qualquer coisa, pode plantar uma árvore, pegar um cachorro na rua, fazer bem um bolo, fazer uma manta, pode fazer gelé em casa ou pode construir um edifício, não tem muita importância. Ou ser uma boa mãe e criar os seus filhos maravilhosamente. Não existe, aliás, missão maior do que essa. É uma missão muito desvalorizada, Hoje né? em Porque dia. Se bem que o filho da Letícia foi encontrado numa livraria ontem lendo um livro sobre Hitler. E ele tem 9 anos. Mas, assim, a gente acha que ser mãe, né? Fala assim, é mãe, que lindo, é mãe, não sei o quê, que gracinha, tá lá, ela é mãe. E é muito desvalorizada a ideia da maior missão do mundo, porque não existe uma coisa mais importante, mais transformadora e de possível agente de transformação, como a gente estava falando aqui no começo, do que criar um filho. Você vai criar um filho e a maneira como você vai criar o filho vai interagir enormemente no mundo. Se cada mãe... Às vezes, quando eu vejo uma notícia no jornal, assim, de uma gangue que estuprou, matou, fez alguma coisa, eu falo assim, a primeira coisa que eu penso são as mães. Eu falo e assim, nunca tem nenhuma mulher nessas gangues, né? É impressionante, né? Só tem homem, é raríssima. Não, agora tem mais, porque já é nas comunidades brasileiras, né? Essa mistura, assim, a mulher está mudando seu papel na sociedade inteira. Nas comunidades também. Então, há alguma presença eventual. Mas é basicamente uma coisa de homem, essas gangues que você está falando. Mas você, né? por exemplo, Peninha, como estudioso e tal, você acredita que existe uma profunda falta de amor nessas criaturas? Não, assim, na criação delas, nesse papel que as mães não exerceram? Totalmente, porque se você estuda as comunidades brasileiras, o número de mães solteiras é impressionante, né? O número de mulheres que têm que criar os seus filhos sozinhas e daí não conseguem, porque tem uma jornada de trabalho absurda e dura, e esses filhos são criados soltos, porque o papel do pai, né, especialmente nas comunidades periféricas brasileiras, é um papel diluído, né, quando não inexistente. Né? Então, são mulheres com uma dose de sacrifício enorme, né? Muitas delas, com uma superação incrível, conseguem dar esse amor e essa coisa e criam filhos decentes, e várias outras não são capazes de... Porque talvez nem também não receberam. Porque né? também não receberam. Né? Porque essa escala de valores, eu acho que a gente está meio que traduzindo que é fundamental, que é uma escala de valores. Né? Aquilo que você tem que passar
o que você recebeu. E também tem uma coisa que hoje em dia a maternidade é quase considerada como uma falta de opção, né? E não uma opção que a mulher exerce, né? Por desejo próprio, né? A mulher se ausenta da sociedade para cuidar de um filho é considerado uma falta de opção, né? Ela se ausenta de onde a vida existe, quando na verdade ela está gerando A vida. O papel mais importante. Agora, a gente falou de mindfulness também. Mindfulness, que é essa coisa assim de estar presente aqui e agora. Por que a gente está sempre em outro lugar e não está onde está? O lá e o depois, né? Eu vivo no lá e no depois, assim, de uma forma absurda. Eu sou geminiano, né? Eu tenho uma mente muito revolta, né? Um mar revolto e tal. Vivo sempre nos meus projetos, estou sempre pensando, planejando livros, roteiro de cinema, blá, 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 muito para fugir de mim, entendeu? Mas é que todas as vezes que eu entrei em contato comigo, eu era uma pessoa horrorosa. Viu, Bruna? Eu era uma pessoa horrorosa, sabe? Eu sou uma pessoa péssima, Bruna. Inclusive, o meu telefone eu queria te dar para quando eu me sentir péssimo, tu me ligar. E então... Ele chaveca assim, né? Às vezes funciona. E aí... Sabe a Maitê? Não, era para rir da piada da Maitê, pô. Menos a Paula, que não precisa rir da piada da Maitê. Que não aguenta mais a piada da Maitê. E... Paula... E aí... O que eu estava falando mesmo antes de falar de você? Eu estava falando que eu era dispersivo. Não, é verdade. Assim, o ato da criação... artística, para mim, ele se impõe muito. Ele, de certa forma, para mim, é um artifício, entendeu? Não, cara, é uma outra parte de mim que escreve, sabe? E eu acabo, como eu vivo disso, eu acabo convivendo muito mais com esse outro. Tem uma frase do Rimbaud, né? O Arthur Rimbaud, uma frase maravilhosa. Je suis un autre. Eu sou o outro. Né? O Bob Dylan é muito assim também, né? Como eu escolhi os ídolos errados na tenra adolescência, eu sou outro. Então, eu, na verdade, sério agora, eu morei em Gramado, uma época eu me aposentei, com 28 anos de idade eu me aposentei. Já estava. É que eu sou funcionário público federal, daí eu trabalhei, eu fui deputado e desembargador. Eu sou desembargador e deputado, não sei se vocês conhecem a faceta minha. Então, me aposentei depois de 2 anos, ganhando muito mais que vocês todos, muito acima do teto, e com esse dinheiro que eu desviei também, além de tudo, eu desviava dinheiro de verbas públicas. Com esse desvio, eu pude me aposentar e fui morar no mato, hippiemente, em Gramado. Ali, agora falando sério, o resto era piada, mas eu realmente assim, enchi meu saco. Eu era jornalista, né? Minha carreira ainda é ligada ao jornalismo, embora hoje eu seja um escritor. E aí eu tinha trabalhado na imprensa de direita, de centro, de extrema-direita, de extrema-esquerda, de esquerda moderada. Pô, e todas eram horríveis, entendeu? Ainda mais que era a época do regime militar, eu digo, bom, larguei. E fui para o mato em Gramado. No mato em Gramado, eu tive uma possibilidade muito maior de exercer essa busca suposta da felicidade de mindfulness, de meditação, de aqui e agora, de peladão, de yoga, de barará, de sexo taoísta, que eu recomendo a todos, etc. E aí, as filhas crescendo, pelado, andando para lá e para cá. Lá. E aí, cara, olha, se não era... A felicidade era um simulacro muito próximo. Só que daí, cara, ela me impedia de produzir, sabe? E eu concluí de verdade que eu só consigo escrever e produzir meio atormentado, entendeu? Inclusive, daí eu me liguei, assim, eu fumava cigarro, outras coisas também, mas as outras coisas são recomendadas, são ervas sagradas e tal. Aí, cigarro, café, o meu nariz era minúsculo, olha o tamanho que ficou, e aí aquele... Entendeu? E aí escrevia, dizia, como escreve bem esse rapaz? No caso, o Eduardo Pena. É muito bom. É o Carlos Pena. E aí, Tá, mas era um custo horroroso, né? De saúde, de bananá, entendeu? E aí, por isso que eu não escrevi. Você foi tentando várias. Foi. E fracassei em todas. Essa tentativa de várias era buscando o quê? Não, sério, buscando a tal felicidade. Até que quando você começa a ler sobre budismo e o desejo, os truques da mente, cara, não tem que ficar buscando felicidade, entendeu? Você tem que aquietar a sua mente, você tem que meditar, você tem que fazer tanto exercício quanto a Letícia. A Letícia, nada que vocês não acreditam, uma sereia, impressionante, uma coisa. Inclusive, a minha filha encontrou a Letícia numa praia que eu não gostou, e disse, que corpo escultural, Letícia, que inclusive ela agora quer mostrar para vocês. Letícia, mostra o teu corpo. Acaba com striptease essa sessão.
E aí, é escultural mesmo, né, Tá Paulo? bom. Não é Tá, escultural? pronto. Tá. Não, e aí é o seguinte, porque, por exemplo, para mim, a felicidade está muito ligada ao corpo estar funcionando Ao muito, corpo entendeu? A escultural. postura. Só que é o seguinte, cara, eu quando fico feliz não escrevo, entendeu? E eu só ganho dinheiro, eu não ganho dinheiro que nem tu, assim, vendendo felicidade para as pessoas. Eu ganho vendendo infelicidade, entendeu? Livros atormentados, que as pessoas sofrem muito quando leem, inclusive, depois fecham o livro e dizem, pô, não sou tão infeliz assim. E aí, no meu caso, os meus livros são de não ficção, mas eles são sobre um país muito estranho chamado Brasil. Daí tu lê e diz, puta, que merda de lugar. E aí, entendeu? Eu passo toda essa minha angústia com esse país, eu passo para vocês através dos meus livros de Mas história. isso não é um super idealismo da tua parte, no fundo? Você não é idealista, você sofre porque você quer ver um país legal. Sim, óbvio, né? E daí, na verdade, daí eu ia falar isso, sabe? Não, ia falar isso que o Leandro falou. O Leandro falou, colocou os índices de suicídio no Brasil e os índices de suicídio no Japão. Esqueceu de mencionar também na Suíça, onde até as vacas escovam os dentes, né? E a Suíça é nojentamente perfeita, né? Pelo amor de Deus, né? Inclusive tem a desgraça da Suíça começou quando o Guilherme Tell acertou na maçã. Se ele tivesse acertado na testa daquele cara, entendeu? E ainda tem uma frase do Orson Welles maravilhosa, né? A Itália viveu 500 anos de sangue, caos e guerra. E deu ao mundo o Leonardo da Vinci, o Botticelli, o Ariosto, né, o Michelangelo. E a Suíça viveu 500 anos de paz. E deu ao mundo o relógio Cuco. Né? Então, porra, aplaudam Orson Welles. Aplaudam Orson Welles. Obrigado.